Entrevista da semana. Uma parceria Rádio Lafões e Sportviseu.com. Bem-vindo a mais uma entrevista da semana. Desta vez, o Sport Viseu e a Rádio Lafões vieram até Castro Daire para darmos a conhecer um pouco do Crasto. O Crasto, que é, como sabemos, uma associação sediada em Castro Daire, na pessoa do seu presidente. Desde já agradecer a presença nesta entrevista. Começar por me perguntar e por saber como é que vive nesta altura o Crasto, com todas estas modalidades. Já lá vamos, mas nesta altura como é que vive o Crasto? Antes de mais, também agradecer o convite que nos foi formalizado na minha pessoa por vocês, pelo Sport Viseu. Referir e reforçar algo que também já disse anteriormente, enaltecer o vosso trabalho, que muito tem sido benéfico e, para o futebol e o desporto no geral aqui no Distrito de Viseu. E mais uma vez obrigado por darem também a oportunidade ao Crasto de expor um bocadinho aquilo que é a sua vida neste momento no contexto de futebol distrital e até nacional. Em relação à pergunta que me fez, felizmente ao fim de 7 anos, que este é o 7º ano que eu estou à frente do clube, sinto que o Crasto está a atingir a sua estabilidade e a ter finalmente bases sólidas para arrancar com novos projetos, para consolidar os que já tem e para podermos ainda produzir um melhor trabalho. Claro que isto tudo se consegue com muito trabalho, muita organização, mas neste momento respiramos saúde. Quantas modalidades é que o Crasto nesta altura tem? Neste momento o Crasto tem 3 modalidades, ou seja, nós temos as nossas várias equipas de futebol a competir nos diferentes escalões de formação, que de seguida certamente iremos falar mais pormenorizadamente. Depois temos a nossa equipa de futsal feminino a competir no campeonato distrital de futsal feminino a nível de séniores. E temos também uma equipa de natação, que é a nossa mais recente modalidade e aquela que também neste momento muito nos orgulhamos, porque abre-nos aqui realmente algumas portas para aqueles que são também nossos objetivos a curto e médio prazo. Não é muito usual, pelo menos neste distrito e nesta região, ter um clube que abraça essa modalidade. Há nesta altura muitos atletas à procura a baterem à porta do Crasto para praticar natação. É assim, realmente nós quando vêm ou associam o Crasto, porque nós somos associados, pelo menos a nível distrital e aqui a nível concelhido, como uma escola de formação de futebol, ou seja, e mesmo o futsal é uma vertente muito diferente, até porque é uma equipa sénior, nós trabalhamos com a formação, e quando vem o Crasto com uma equipa de natação, as pessoas se calhar ficam assim um bocado apreensivas, mas como é que isto surge, como é que podemos entrar, em que moldes é que a modalidade de natação está assente neste momento. O que é certo é que para mim, até pela minha situação profissional, é algo que é normal e é uma necessidade neste momento a nível do nosso concelho. Não sei se me permite eu explicar como é que surgiu a modalidade. Foi algo que surgiu com um projeto há 3 anos atrás, um projeto pioneiro aqui no nosso concelho e que assenta num protocolo específico com a Câmara, mais propriamente com a Escola Municipal de Natação de Castro Daire. Porquê? Porque há essa atividade e temos no nosso concelho uma estrutura, que são as piscinas municipais, fantásticas para a prática da modalidade. Quem as conhece sabe que eu estou a dizer a realidade. Temos também lá na Escola Municipal muitos jovens com potencial e existe, já de alguns anos para cá, um circuito municipal que promove competições entre as variadas escolas de competição do concelho. Do distrito. O que é que isto surgiu? Em função deste circuito, havia, ao fim de uma fase que o atleta atingia a sua idade de 18 anos, 17, em que ia para a universidade ou por um motivo ou por outro tinha que abandonar a escola municipal, já não havia um escoamento desses mesmos atletas a nível daquilo que era a modalidade de base deles e que eles gostavam de praticar. Daí surgiu um bocado o projeto do Crasto ao abranger e a incluir esta modalidade nos seus quadros. Ou seja, fizemos uma proposta ao município, o município de pronto aceitou, até porque viu realmente que havia
uma mais-valia, seria uma mais-valia não só para o Crasto, mas também para potencializar as instalações das piscinas municipais e para dar oportunidade de prática também desportiva aos jovens do concelho, e estabelecemos um protocolo esse que neste momento é restrito, entre aspas, a adesão de atletas à equipa de natação do Crasto é feita através de um escolamento obrigatório da Escola Municipal de Natação e que transitam aqueles que os técnicos assim o entenderem e principalmente que eles quiserem e que tenham que têm o seu percurso natural, mas tem que vir realmente da Escola Municipal de Natação. Inicialmente surgiu com um leque de atletas mais velhos, ou seja, a partir das camadas ali de juvenis. Neste momento, ao fim de 3 anos, conseguimos ter uma equipa nos vários escalões enquadrados nas competições realizadas pela Associação de Natação de Aveiro, que é a associação onde as equipas do Distrito de Viseu estão inseridas nos quadros competitivos da associação. Temos neste momento 23 atletas e com margem para integrarem mais alguns. Eu digo isto porque tenho também visto na vossa página no Facebook alguns dos vossos atletas a subirem ao pódio em algumas provas, claro. Por isso é que fiz esta pergunta, e nesta altura o balanço é extremamente positivo nesta ingressão pela natação. Sim, aliás, é tão positivo que eu posso-vos confessar que superou um bocadinho até as minhas próprias expectativas e falo um bocadinho. E eu trabalho nas piscinas, ou seja, isto surgiu um bocado porque eu acompanho e sou professor na Escola Municipal de Natação de Castro Daire, ou seja, isto também superou um bocado as expectativas que eu tinha. É neste momento uma modalidade que é abraçada pelo clube no geral, ou seja, se havia pessoas ao início mais céticas em relação àquilo que seria a entrada de uma modalidade de uma natação num clube como o Crasto, neste momento essas pessoas estão rendidas àquilo que é a natação e àquilo que a natação já representa para o clube, não só internamente, mas para a imagem do clube também para o exterior. Voltando à gênese do que é o clube, porque movimenta a maior parte de atletas em futebol, que número de atletas tem a esta altura aproximadamente o Crasto a praticar futebol? Pronto, eu vou-lhe falar mesmo no valor aproximado por uma simples razão, porque para dar um valor exato de atletas inscritos, nós inscritos temos 182 atletas. No entanto, o Crasto nunca desculpou a parte não competitiva, se é que assim podemos dizer. Isto porquê? Porque há atletas que realmente que vêm ao Crasto porque há um feedback do amigo, ou porque o pai tem interesse que ele pratique uma modalidade, e a aptidão dele para a prática do futebol até nem é muita, mas ele gosta de andar no Crasto. Ou seja, nenhum atleta chega ao Crasto e não é escorraçado, mas é posto de lado. Nós abraçamos e aceitamos todos os atletas. Portanto, a contar com 182 inscritos que temos neste momento, eu estou a falar das modalidades no seu geral, incluindo a natação e o futsal feminino, mas em competição a nível de treino, que é a prática semanal e habitual do clube, temos 218 atletas neste momento. E como é que se faz a busca e a pesquisa dos técnicos para ingressarem neste clube, nesta escola de futebol? Estava a falar dos técnicos, dos treinadores que nós estão a treinar nesta altura e a trabalhar com os jovens. Isso ainda bem que falou nesse assunto, porque é algo realmente que eu já reforcei em várias situações idênticas a esta, em que me foi dada essa oportunidade e que gosto de reforçar, porque foi sempre uma política do clube desde que nós ingressámos e desde que levamos avante este projeto. Isto porquê? Porque quer eu, quer os meus colegas de direção, bem ou mal, é a nossa opinião e é essa opinião e princípios que nós estamos a tentar vincar e levar para a frente, que todos os técnicos que estejam integrados no Crasto têm que ter uma formação de base. Ou seja, têm que ter uma formação, não estou a dizer que têm que ser todos licenciados em Educação Física e Desporto, estou a dizer, pelo menos terem uma formação, um curso de treinador, para poderem integrar o quadro técnico daquilo que é a formação do clube. Isto porquê? Porque nós achamos que para ter uma boa formação, principalmente temos que ter, essencialmente, que é uma necessidade de bons formadores. Se assim não for, raramente ou dificilmente nós vamos obter o nosso produto final, que é termos atletas bem formados e colocar alguns também no patamar diferente a nível do futebol e da natação, neste caso, e do futsal. E esse é um pré-requisito básico neste momento, e é sobre esse pré-requisito que nós fazemos a nossa escolha, sem descurar nunca
a prioridade que damos aos nossos jovens do concelho, aqueles que são recém-licenciados ou já têm uma formação de base na área do futebol, do futsal ou da natação, e lá está. Quando eles nos chegam, porque muitas vezes já é o caso, ou quando há realmente outras contingências e outras situações que impossibilitam a vinda de um ou de outro treinador para o clube, recrutamos também no Distrito de Viseu, nomeadamente na nossa capital distrito, em Viseu, ou nos arredores, desde que nós entendamos que seja uma mais-valia para o nosso clube. Hoje vocês procuram os técnicos ou os técnicos já procuram o Crasto? É uma boa pergunta, porque esse é outro dos motivos que realmente, às vezes nós ficamos assim um bocado até nos rimos com a situação, porque nunca estávamos à espera disso quando começámos. Nós já chegamos a receber este ano, início deste ano, e ainda o ano passado, currículos de técnicos para vir para cá. Isto é uma situação um bocado anormal, pelo menos da nossa parte, nunca estávamos à espera de algo assim, mas realmente isso já aconteceu. Ou seja, nós felizmente neste momento temos também procura por parte de alguns técnicos que querem integrar os quadros do Crasto, mas essencialmente nós é que procuramos os nossos treinadores. Mas isto já obriga-nos também a selecionar aquilo que nos aparece para treinar. Claro que sim. Isso também nos dá um bocado mais de responsabilidade, porque quando a necessidade de ir buscar alguém a esse propósito nos obriga, pronto, temos que nos dirigir realmente àquilo que temos e às escolhas que fazemos. Quando temos um leque alargado de escolhas, como é o caso neste momento, já temos que ponderar muito bem o investimento que é feito, porque é sempre o investimento que nós fazemos, e realmente ver aqui a mais-valia que cada uma destas hipóteses pode trazer à nossa formação. Na vossa opinião, como é que a comunidade Castro Daire vê o Crasto nesta altura? Isto porque é um concelho que a nível de clubes tem uma Melas, a Parada, tem o Castro Daire e também o Crasto. Espero não falhar mais nenhum, mas nesta, como é que o Crasto se insere e como é que a comunidade, na vossa opinião, vê o trabalho do Crasto? Eu vou ser muito franco, que é para isso que cá estamos e só assim é que eu consigo ser. Quando eu falo desta situação, tenho algum sentimento, não é de mágoa, mas um bocado de desilusão ou de ter criado, se calhar, falsas esperanças que neste momento têm-se atenuado, mas que ainda não estão colmatadas. Eu passo a explicar. Nós temos muitos atletas, como vocês já viram, ou seja, eu também não iria nunca querer que a comunidade de pais ou adeptos ou simpatizantes do clube fossem todos adeptos ferranhos ou que concordassem todos com o nosso trabalho, porque nós temos a nossa maneira de trabalhar, achamos que neste momento é melhor e é sobre os nossos princípios e ideais que nós temos que seguir, mas não quer dizer que seja a mais certa. A nossa opinião é, agora, que as pessoas têm opinião e são livres e abertas a isso. No entanto, naquilo que nós somos, comparativamente com os clubes que frisou, ou seja, nós somos, para todos os efeitos, porque a realidade é essa, nós somos uma escola de formação, nada mais que isso. Nós não temos séniores, temos o futsal feminino que é sénior, mas porque não há outra associação que tenha essa modalidade, ou seja, até nisso nós estamos a ter uma modalidade para dar oportunidade de prática às senhoras e jovens atletas deste concelho que não têm outra oportunidade para o fazer. E penso que ainda hoje a sensibilidade e o reconhecimento que o Crasto é tido a nível local não é aquele que merece, muito francamente. E porquê? Eu já equacionei várias situações. Claro que nós ponderamos sempre, e temos de ponderar, porque isso é que também tem que nos obrigar a trabalhar cada vez melhor, poderá ser o trabalho que nós desenvolvemos. Ou seja, se calhar o trabalho que nós desenvolvemos ou que estamos a desenvolver poderá não ser o mais correto. Aquilo que nós pensamos que é o mais correto poderá não ser. Mas, por outro lado, é como eu disse anteriormente, as pessoas têm essa opinião e são livres disso. Mas, por outro lado, há um reconhecimento excessivo, diria eu, comparativamente com o castrense, do Crasto no exterior, principalmente naquilo que é o nosso distrito de Viseu. Nós temos treinadores aqui de Viseu, nomeadamente o André Sapata e o Rafael, os dois, o Rafael neste caso, que dizem, e não sei se vocês também acompanham várias equipas, que o Crasto em Viseu, que é a nossa capital distrito, é muito bem visto neste momento.
E eu sei que sim, também ouço, e recebemos esse feedback, recebemos montes de mensagens de felicitar-nos pelo trabalho que estamos a desenvolver. E se calhar também é essa comparação, por vermos realmente que há um reconhecimento de fora, que nós se calhar criámos outras expectativas em relação aos locais que ainda não estão correspondidas como nós esperávamos. Mas eu continuo a dizer, e o presente está-me a dar essa razão, o nosso trabalho está-nos a levar para cativar as pessoas. Isso tem-se vindo a diluir ao longo do tempo, isso também noto. Há cada vez uma maior aproximação da comunidade castrense para com o Crasto. Mas acho que nós também temos promovido isso. Percebe? Vou fazer a pergunta desta forma, a ver se me entende. Os pais trazem os filhos ao treino ou deixam os filhos no treino? Percebi perfeitamente a pergunta, aliás, porque isso é uma prática cada vez mais usual, infelizmente, nos tempos que correm, que é o deixar os filhos no treino, não é só em Castro Daire, é em todo lado, porque se calhar a condição de vida de hoje em dia das pessoas também muitas vezes obriga a isso. Não condeno na totalidade, mas lá está, mais uma vez digo, se calhar nós é que promovemos também um bocadinho essa situação, porque os pais realmente, uma grande ou média porcentagem deles trazem os filhos ao treino e acompanham o treino deles, mas muitos também os descarregam no treino e depois nós lá os levamos a casa. Porque o problema também é este, porque o Crasto leva todos os atletas que tenham essa necessidade, leva a casa. Ou seja, nós temos 3 carrinhas, neste momento mais uma carrinha da Câmara, que fazem todas as rotas deste concelho a distribuir os atletas no final do treino. É certo, é uma realidade, sem dúvida, que os atletas, a maioria deles, vêm ter ao campo para treinar. Ou seja, é porque os pais realmente os trazem. E atenção, é essa percentagem de pais que tem vindo a crescer que vai o meu agradecimento e que vão de encontro àquilo que é a nossa expectativa, ou seja, que já se estão a aproximar do clube, mas ainda há gente realmente e uma percentagem significativa que não faz isso. E os vossos atletas são todos oriundos de Castro Daire ou aceitam também jovens de outros concelhos? Essa é uma pergunta pertinente, aliás, porque que muitas vezes também pode ser um bocado por aí que se desencadeia toda esta aproximação, o afastamento dos pais em relação ao Crasto. Isto porquê? Todos os atletas que vão ser de Castro Daire queiram competir no Crasto, têm essa oportunidade porque nós não deixamos ninguém de lado. Mas também é verdade que há cerca de 4 anos nós recrutamos atletas, nomeadamente na zona de Lamego e de Vila Nova de Paiva. O que é que acontece? Realmente, como nós temos uma rede de recrutamento para essas duas zonas, e há uma carrinha que circula para também levar esses mesmos atletas, fez com que houvesse aqui algumas opiniões divergentes naquilo que é a nossa comunidade castrense em relação ao Crasto. Isto porquê? Como devem calcular, uns aceitariam porque realmente reconhecem que os atletas que nós vamos buscar são mais valias para o escalão em que estão a competir. Outros assim não entendem, achavam que realmente, se não é para conseguirmos os objetivos a que nos propomos, que pode acontecer, que valia mais dirigirmos à prata da casa e era com isso que tínhamos que andar. Mas eu também posso garantir que este recrutamento nestas duas zonas que eu frisei há pouco, em muito se deveu, primeiro, a zona de Vila Nova de Paiva começou a termos atletas no Crasto já há muitos anos. E porquê? Porque o Paivense na altura não tinha vários escalões de formação, nomeadamente no que concerne ao futebol de 7. E houve atletas que procuraram o Crasto na altura para competir, porque não tinham lá. Como é lógico, nós não íamos dizer que não esses atletas. Atletas esses, que hoje pelo menos um deles é um atleta júnior, homem feito e crescido no Crasto, e que, na vossa opinião, e acho que na opinião de qualquer castrense, quer dizer, um atleta destes é atleta do Crasto, é formado aqui, apesar de ser de Vila Nova de Paiva. Mas tem uma raiz no Crasto. É isso mesmo, ele nunca teve a oportunidade, na altura em que queria começar a jogar futebol, na terra dele não havia, ou seja, veio para Castro Daire. E nós temos a obrigação, na minha perspectiva, de lhes dar a formação e fazer este acompanhamento. Em relação aos atletas de Lamego, tudo começou quando há 4 anos, se não estou errado, mas por volta disto, nós subimos com uma equipa de iniciados ao Nacional
e tínhamos por objetivo, até porque a geração que vinha de baixo era uma geração forte, como se veio a provar agora recentemente, e o nosso objetivo era criar esforços para mantermos essa equipa nos nacionais. E a nossa opção foi realmente ir recrutar um ou outro atleta a Lamego que poderiam ser mais-valias, sem com isso, claro, garantirmos se íamos ter sucesso ou não. Agora depois demos aso a isto, ou seja, a partir do momento em que o atleta é recrutado por nós, está a fazer a formação aqui, não o podemos mandar embora. Isto para responder à sua pergunta e para chegar onde queria, que é o seguinte: neste momento o Crasto, não procura atletas fora. Continua a dar a formação e a fazer todos os esforços que tem que fazer, como qualquer atleta de Castrodeiro, para lhes dar a formação até final do seu último ano de júnior, aqueles que já cá estavam e foram recrutados por nós. Agora, neste momento, nós não vamos procurar atletas. Os que vierem de fora, neste momento, têm que vir sob sua responsabilidade pelo clube. Ou seja, vem treinar como qualquer outro atleta. Nós recebemos. Agora, nós procurarmos, neste momento já não procuramos. Não sei se me fiz entender, eu gostava de explicar, porque isto é algo que também é tema de algum conflito de ideias aqui no Conselho. Já falamos de jogadores, técnicos, e agora como é que se mexe toda esta máquina, toda esta estrutura que suporta o clube, como é que o clube se financia? Pronto, essa é a parte mais, é aquela que mais nos respeito o diz, como é lógico, nas funções que eu exerço, não é? Porque tudo o que eu estive a falar até aqui é gerido sobre a minha alçada, como é lógico, e dos meus colegas de direção, porque é a direção que traça os destinos do clube, mas daí para baixo há toda uma estrutura coordenada por um coordenador, por técnicos, em que nós só temos as diretrizes e os objetivos do que queremos, porque é da responsabilidade da competência deles isso. Na pergunta que me faz, ou seja, tudo o que é todo este suporte, toda esta orgânica, toda esta dinâmica que é a organização do Crasto, aí sim já faz parte da nossa competência e de um recrutamento estreito pessoal. Para além da direção, que é composta, é uma direção muito jovem, como eu também ainda me considero jovem nessas andanças, só tenho 32 anos e é o 7º ano que estou aqui. Tenho colegas mais novos que eu e da minha idade na direção, e temos, que isso para mim é fulcral e é de extrema importância, uma estrutura de também 3, 4 diretores que foram fundadores deste clube enquanto eu era atleta, por exemplo, aqui. E foi essa gente, foram esses fundadores e essa malta mais antiga que me lançaram este desafio, que me convidaram e me deram esta confiança de assumir este cargo, e são eles realmente que também ainda nos dão aquele conselho que é importante e de experiência. Para além da direção, nós temos vindo, é uma política de clube, ao fim de termos estruturado há uns anos atrás a parte coordenativa a nível técnico, de há 2 anos para cá, a nossa prioridade passou mesmo por organizar o clube em termos de direção e toda esta orgânica que falou. E uma aposta que fizemos há 2 anos atrás e que tem sido uma valia extrema para todo o Crasto no geral, foi a criação do cargo, da posição no clube que nós denominamos de team managers. Ou seja, o que é que são estas pessoas? São no fundo diretores de escalão, não pertencem, a maioria, um caso ou outro pertencem à direção, mas eles é que assumem, é que têm toda a responsabilidade da gestão e organização de jogo do seu escalão. São eles que fazem, que filtram a informação que vem do exterior para a direção, para os treinadores, ou seja, são eles que fazem aquele trabalho de sapa que muita gente às vezes não vê e se calhar são aqueles que mais dão a cara pelo clube. São gente que está no terreno. Se falarmos em números de pessoas, falamos em quanto é que nesta altura trabalham nesta estrutura? Pronto, nós temos neste momento cerca de, eu vou falar no clube no geral, com as modalidades, cerca de 20 team managers, ou seja, distribuído pelos diferentes escalões, natação e futsal. Temos, penso eu, cerca de 14, 15 treinadores, porque temos um treinador de guarda-redes também, isto a nível de campo.
para não falar da direção, que somos compostos por 9 elementos mais ativos, ainda mais alguns que, como eu disse há pouco, estão sempre, fazem um acompanhamento efetivo do clube, e depois temos também uma pessoa para reabilitar os nossos atletas, que está cá pelo menos 2 vezes por semana, das lesões que eles podem vir a ter. Temos uma roupeira, temos 3 motoristas e temos um administrativo basicamente o tempo inteiro de tempo útil de clube, de prática do clube. E estrutura física? Estrutura física, essa é a parte daquilo que vocês veem aqui, esta salinha, tal como os anexos que estão aqui, que é onde todo o Crasto se movimenta, que é no mesmo espaço do campo onde os atletas praticam a sua modalidade, é cedido pela Câmara Municipal. Aliás, a Câmara é o sustento absoluto deste clube, sem dúvida nenhuma. Quando eu falo do município, reconheço e enalteço o esforço que as pessoas que estão à frente fazem e que direcionam para o Crasto, não só a nível financeiro, que também é esse nível, é de onde vem, é sob esse valor que nós gerimos a nossa época. Claro que temos apoios, temos patrocinadores, há muita gente que está envolvida no clube que nos presta uma ajuda tremenda, e esses bónus que saem são também investidos em mais-valias para os nossos atletas, treinadores e todo o funcionamento do clube. Mas realmente a autarquia, não só contabilizando o apoio financeiro, temos que ver que nos dão as instalações para treino, para nós desenvolvermos toda esta nossa atividade de gestão de clube, e para não falar na questão de deslocações para jogos, provas da natação, provas de futsal, tudo isto somado são a nossa força, o nosso sustento. Por aqui já passaram alguns nomes que nesta altura dão cartas no futebol é verdade. Nacional. Essa é uma bandeira do clube também. Poder nesta altura honrar-se de ter passado por aqui um jogador que representa um dos maiores clubes nacionais. Sim, isso... Falamos de Licá. Claro que sim, é subentendido e tal como lhe disse há bocadinho e agradeci e enalteci o vosso trabalho a nível local, eu se calhar falei mais vezes para órgãos de comunicação social neste último ano, ou melhor, naquele último verão, do que se calhar vou falar depois na minha vida toda. Eu espero que não, pode haver, Deus queira que ainda saiam aqui mais Licás, mas isto porquê? Porque também o Licá, não só por aquilo que ele ajudou o clube, falo também ajudar porque ajudou, não diretamente, como é óbvio, mas o percurso que ele teve aqui e o percurso que vem tendo traz-nos mais valias e aquilo que temos direito, que é mesmo assim, mas também pela oportunidade que ele me deu pessoalmente, mas em nome do clube e ao Crasto, de espalhar e de pôr o nome a nível nacional, porque realmente é uma bandeira, tal como disse bem, que nesta altura é a maior bandeira do clube. Sem dúvida, do clube e do Conselho e do Distrito. O que faz com que os jovens também, nesta altura, procurem o Crasto para... Olha que é um estímulo. Eu posso dizer, nós temos este ano a competir no Campeonato Nacional de Iniciados, a nossa equipa, e o primeiro jogo foi em Gondomar. Jogo esse que eu fui ver e houve ali uns pequenos percalços na viagem da nossa equipa por uns incêndios, ou seja, a equipa atrasou-se. E eu, na altura, estava lá já no campo, à espera, como muitos outros pais que foram antes para ver o jogo, e realmente nós fomos recebidos de uma maneira fantástica, e toda a gente comentava, este é o clube do Licá, esta gente é a terra do Licá, ou seja, até nestes pequenos pormenores nós damos graças a Deus realmente por termos um atleta de referência neste momento e que muito merece, que é como o Licá. E outros atletas nesta altura poderão dar o salto? Há muita qualidade no Crasto? Sim, eu isso digo convictamente, que considero o Crasto uma formação, para mim é a melhor do distrito, sem dúvida nenhuma. E não digo isto, claro, mas diz isso com um sorriso. Digo porque estou convicto do que estou a dizer, e não é só pelo cargo que ocupo aqui, porque também mal era eu como responsável desta instituição se não confiava e não era convicto das minhas ideias e daquilo que é o clube, mas digo porque consigo ter uma percepção do que é o panorama distrital da nossa formação
e sei que nós trabalhamos bem. E isso, a prova disso mesmo é que nós neste momento sentimos que os atletas gostam de estar no Crasto. Podem ter convites de Viseu, são aliciados, porque nós temos bons atletas, nós temos muito bons atletas. Não digo que um ou outro não possa ir, mas já não vão. Já ponderam, já não. Como é que vê nesta altura a formação no distrito? Olha, eu vou ser muito franco. Eu acho que nós temos um distrito, não só pela sua... a nível geográfico que é grande, ou seja, também temos aqui muitos clubes, muita margem de prospecção de talentos, mas acho que há muita qualidade em Viseu. Sempre achei isso, desde os meus tempos de atleta e aliás, nós temos casos de muito êxito aqui em Viseu. No entanto, o que eu vejo, essencialmente na nossa capital distrito, nos clubes de Viseu, é que há um abuso, um excesso de protagonismo envolto na formação, naquilo que é a formação. Onde é que eu quero chegar com isto? Parece-me a mim que está a ser dado um ênfase demasiado grande àquilo que é o mediatismo ou que o resultado, falando mesmo de resultado de jogo, de campeonato, pode ter nos escalões de formação em detrimento daquilo que é a essência e que devem ser os princípios básicos de qualquer clube de formação. E o que é que se pode fazer para mudar? Pode. Na minha perspectiva, por isso é que eu digo que o Crasto é o melhor. Sabe porquê? Isto é a minha opinião. Porque nós temos todos, sabemos o que queremos e depois temos gente, não pondo de parte, nem quero excluir ninguém, mas tal como disse há pouco, nós apostamos muito na formação. Nós queremos ter gente connosco, com ideias bem definidas e que enquadrem o nosso projeto. Ou seja, eu acho que tem que partir muito por o topo da pirâmide logo. Acho que de cima é que tem que vir o exemplo. E atenção, não estou a falar, posso falar do meu caso, porque sou uma pessoa convicta de que o que faço é sempre para o melhor do clube. Posso não estar certo sempre, mas de consciência faço aquilo que é o melhor. Mas sou uma pessoa que tento ter conhecimento de causa do que estou a fazer. Eu sou licenciado em Educação Física, mas não é só por aí. Onde eu quero chegar é que se eu não souber para fazer e para desempenhar o melhor trabalho, eu tento me informar ou recrutar pessoas à minha volta que preencham as minhas lacunas. E acho que o clube tem que ser estruturado dessa forma, sempre com um princípio, que é oferecermos o melhor à nossa formação, naquilo que é a formação do atleta. E tem a ver com um futuro prolongado para o Crasto, mesmo que nesta altura a estrutura, imaginemos que se apetecer ir embora, nesta altura há quem que dê continuidade a este trabalho. Sim, eu acho que sim. Normalmente nós vemos os clubes aparecem a fazer formação e duram, têm um êxito, mas depois as pessoas são sempre as mesmas, cansam-se e acabam. Isso é uma realidade. Ou há um ciclo e depois esse ciclo encerra e os atletas acabam por ir para outro lado e os clubes acabam tem muita importância, mas como ele disse há bocadinho, nós iniciámos este ano o nosso terceiro mandato, ou seja, são 7 anos que cá estou. Se me perguntar se já estou farto, não, de todo. Agora, também eu acho que é uma necessidade a renovação. Uma renovação daquilo que seja assente em bases sólidas e que haja uma continuidade no trabalho que foi desenvolvido. Porque se você me disser, perguntar, realmente, como disse, se forem embora, o clube cai, há poucas pessoas, há muita gente que fala, mas há poucas pessoas para pegar no clube, como em todo lado, não é só em Castro Daire, é em todo lado. Agora, nós também não queremos que isso aconteça e nem vamos deixar que isso aconteça. Agora, vem de encontro ao que ele disse e que justifica o porquê do Crasto ser o melhor. É porque nós, ao longo destes anos, envolvemos gente já a pensar no futuro. Ou seja, aquelas funções de team managers que eu falei há pouco, são sempre recrutados team managers para o clube, nem que sejam secundários, ex-atletas, que acabaram a formação de júniores, que agora estão no Castro Daire, no Lamelas ou no Parada, que é para eles continuarem a passar aquilo que é a mística do Crasto e a terem gosto pelo clube. Porque eu estou aqui, e se vim para aqui com 24 anos, que eu tinha 24 anos, é porque acima de tudo eu gosto muito do Crasto. Reconheço aquilo que o Crasto me deu. Ou seja, está na altura de eu dar ao Crasto e retribuir o que ele me deu a mim. E é isto que nós temos que passar aos nossos atletas. Ou seja,
eles sentirem com trabalho, já não na parte nem no papel de atleta, mas com uma responsabilidade diferente, sentirem e saberem o que é o clube, porque eu sei que eles vão ganhar gosto, e assim se vai construindo o caminho, penso eu. Daí eu achar e estar convicto que, não vou dizer que é ao fim destes 3 anos, que é daqui a 5 anos, mas quando eu, neste caso, e alguns colegas meus, acharmos que é a altura também de dar oportunidade, porque as pessoas também cansam, quer dizer, nós também, sendo rotineiros, nós tentamos sempre inovar, mas sendo rotineiros, também caímos um bocado no desgaste, mesmo na opinião pública e até na crença das nossas pessoas. Mas eu estou convicto que vamos ter gente que vai continuar a levar este projeto para a frente. Nossa, a conversa já vai um pouco longa, mas a relação com os clubes, com os outros clubes do Conselho, é uma boa relação? Sim, o Crasto, isto é como tudo, há sempre altos e baixos, há umas quesilhazinhas aqui, outras ali, mas o Crasto realmente também é visto na generalidade como um clube daqueles federados que ficou há bocado diferente, não é? E estamos a falar do clube que é o canalizador, ou seja, é o viveiro para os nossos clubes aqui do futebol distrital, não é? O que é que acontece neste momento? Isso eu tenho que frisar porque é algo que eu não estou só a condenar os clubes, já me vai entender, que eu não sei de onde é que a responsabilidade vem de cima. Que neste momento, desde esta época, os atletas ficam livres da formação, de qualquer compromisso que os clubes que o recebem, a nível sénior ou não, tenham que ressarcir o Crasto ou qualquer equipa de onde esse sai, e que realmente fragilizem muito a formação do Crasto neste momento e de outros clubes. Onde eu quero chegar é o seguinte: nesta época, porque há essa liberdade de trânsito de atletas, no plantel de júnior nós iniciamos a época com 10 atletas. 10. Mas 10, já estou a falar dos que estão em muita qualidade, daqueles outros que eu disse que nós recebemos sempre. Isto porquê? Porque os principais atletas, aqueles mais-valias que o Crasto tinha, um foi para o Castro Daire, 2 foram para o Tarouca, penso que basicamente foi isso. E depois para a formação, foram 2 para o Repeses. Ou seja, atletas que o Crasto investiu, fez a sua obrigação, e que depois vão embora, os clubes pegam neles, sem qualquer satisfação, com idade de júniores. Eu estou a falar de atletas com idade de júniores, porque quando eles sobem a séniores, nunca o Crasto sequer quer qualquer quantia para libertar os seus atletas. Agora estou a falar enquanto júniores. É óbvio que isso nos custa. Isso é mau para os clubes? Muito mal. Eu acho que isso, a nível de formação, sou muito franco. O Crasto, neste momento, e digo abertamente que não é o Pedro, como presidente da direção do clube, está a falar, é o Crasto mesmo, porque há um suporte por trás que, partindo da minha opinião, pondera se para o ano vai ter júniores ou não. É fácil de percebermos. Quer dizer, se os clubes chegam cá e recrutam os melhores atletas, então façam eles uma equipa de júniores, como há tantos casos. Há o Sporting de Lamego, que tem júniores, tem séniores e outros mais. Então essas equipas que querem só levar os melhores, que peguem o escalão todo e façam a formação deles. Porque acho que não é justo. Mas atenção, não estou a condenar só o clube. Há uma liberdade para isto, ou seja, não estão a fazer nada de ilegal. Pois foi criado para que isso... É isso mesmo, atenção. Eu estou aqui a falar desta questão do Ruben, que foi para o Castro Daire, do Pote e do Ivan, que foram para o Tarouca, mas eu não estou só a condenar o Castro Daire nem o Tarouca, fique bem claro. Eu estou a dizer é que realmente, a nível legal do que é a nossa legislação neste aspecto, os clubes de formação não estão a ser protegidos, e essencialmente, que é isto que me revolta ainda um bocadinho mais, porque nós vemos a formação do atleta, não é só o desenvolvimento do clube. Eu acho que está a ser penalizada claramente e de forma bruta, que é mesmo assim, a formação de qualquer atleta, porque a formação tem que ser feita. Há um processo de maturação mental e futebolística, neste caso falando de futebol, que o atleta tem que cumprir. É por isso que tem a formação, e a formação não só tem uma oportunidade da vida para fazer. Para jogar a nível sénior tem vários anos, até as pernas deixarem, como é lógico. E o Crasto criar uma equipa sénior está fora de questão? Está, completamente. Já ponderámos, não vou negar, perante tudo isto, porque nós também sabemos... Porque assim tinham
Uma maneira de os atletas terem o objetivo Precisamente. de chegar a... Aliás, eu não sei se você reparou quando disse está completamente, que também citei um bocadinho. Isto porquê? Porque já ventilámos várias vezes, continuamos a ventilar e se calhar vamos ponderar novamente se isso não seria o caminho para combater esta estratégia, ou melhor, esta situação que agora acontece. Só que quando eu disse que está completamente fora de questão, é porque, pesando as valias que íamos tirar desta situação, eram muito, 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 na minha perspectiva, inferiores àquilo que ia ser o contrário, ou seja, o peso da balança. Íamos ter mais coisas negativas do que positivas no meio disto tudo. O Conselho de Castro Daire tem 3 equipas séniores já. Muita gente diz, é excessivo, se calhar vendo, analisando. Agora, são equipas com pergaminhos, que têm os seus ideais, têm as suas associações, têm as suas sedes, têm património, muitas delas, têm uma base também, umas mais, outras menos, mas têm o direito de competir. E são elas que fomentam o desporto sénior, o futebol sénior aqui em Castro Daire. E o Crasto ser mais uma, aí sim, aquela pergunta que me colocou há bocadinho, se a relação com os clubes era boa, garanto-lhe que ia deixar de ser boa, parece-me a mim. Esta é, como eu disse já, uma entrevista que vai um pouco a certos outros assuntos que gostaríamos em termos de projetos futuros. O que é que o Crasto tem, assim, mais num futuro mais recente? Olha, os objetivos a curto prazo foram alcançados, foi estruturar tecnicamente o clube. Os objetivos a médio prazo, estou a falar desde o início do projeto, estão-se a consolidar e a ficar fechados. Quero organizar o clube numa estrutura organizativa, diretiva e tudo que envolve essa gestão e dinâmica de clube. Os objetivos que na altura eram a longo prazo e que agora passam a ser objetivos a curto prazo é essencialmente alargar o Crasto às modalidades. Ou seja, aquilo que falamos logo no início, quando eu falei da natação com orgulho, que é um orgulho, e é um projeto sólido e que tem tudo para desenvolver, falo em relação a muitas outras modalidades que o Crasto quer abraçar, o Crasto quer projetar para um futuro próximo, mas lá está, temos sempre sujeitos a outras condicionantes de estrutura que não dependem só de nós, porque o Crasto não tem instalações próprias, não só para o futebol, mas quando me refiro a outras modalidades, é fácil percebermos modalidades de pavilhão, por exemplo, em muito também a autarquia, em cooperação com o agrupamento de escolas, nos ajudam da utilização do pavilhão, mas o pavilhão já é escasso também para a Casa do Benfica, o voleibol do Castro Daire, a própria atividade e gestão do pavilhão da própria escola. Quer dizer, mas esse é claramente o nosso objetivo a curto prazo. Falando de objetivos desportivos, é tentarmos consolidar o nosso projeto, colocar cada vez mais equipas a competir nos campeonatos nacionais, colocar atletas em clubes de elite e o mais importante de todos, continuarmos a dar boa formação aos nossos atletas, porque isto tem que ficar claro e tem que ser cada vez mais visto desta forma. O Crasto dá uma boa formação aos seus atletas. Temos as nossas limitações, mas dentro de um panorama distrital, pelo menos, não duvido que somos os melhores. E há aqui assuntos para outra entrevista, claro. E de certo que vamos, se calhar, um dia ter essa oportunidade, mas deixo-lhe os microfones e a câmara à disposição para uma mensagem para finalizarmos esta nossa entrevista. Mensagem, acho que também ficou claro na nossa conversa, porque isto agradou-me, realmente foi uma conversa e ficou claro o que é que nós somos, o que é que nós pretendemos. A única mensagem que eu gostava realmente de deixar era que aquela sensação que realmente se vem vindo a diminuir, de que há um afastamento, ainda não há aquela proximidade da população castrense para com o Crasto, que encurta ainda mais. Eu estou convencido que sim, mas já que me dizem que tenho as câmaras à disposição para deixar um apelo, o meu apelo é mesmo esse, porque todos somos poucos. E se o Crasto tem tantos atletas, o objetivo é ter mais. Mas para termos atletas é importante que toda a envolvência, o atleta tem que ser apoiado pelo pai.
E se o pai apoiar o atleta naquilo que é a essência da sua formação, vai estar a dar um grande contributo ao Crasto e à formação de jovens daqui deste concelho. Temos a conhecer um pouco do que é o Crasto. Estaremos de volta numa próxima oportunidade. Um abraço. Obrigado.